Finalmente aí uma vitória do Vascão, hein, pessoal? Acabou agora há pouco aí 2-0 pro Vasco frente à Ponte Preta em São Januário, com os gols aí do André e também do Caio Lopes, né? Finalmente aí o Lisca colocou em prática o tempo que ele precisava aí para conhecer melhor o elenco e foi uma baita surpresa a entrada do Caio Lopes, que na minha opinião, sem dúvida nenhuma, foi um dos melhores jogadores hoje dentro de campo. Vamos falar bastante dessa vitória do Vascão aí contra a Ponte Preta, mas já sabe, né? Deixa aí aquele like, explode o vídeo de like, porque não é todo dia que o Vasco ganha, né? Mas dá essa força aí, ajuda, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco que venceu a Ponte Preta por 2-0 em São Januário. Acabou agora há pouco esse resultado muito bom para o Vasco, né? O Vasco que agora assumiu a 10ª colocação na competição e na Série B com 31 pontos. Ainda segue a 4 pontos do G4. Vai ter um jogo importante para fazer contra o Brasil de Pelotas na próxima sexta-feira também em São Januário. E tem aí todas as condições de conquistar também mais 3 pontos e se aproximar cada vez mais do G4, né? Hoje o Vasco teve uma postura totalmente diferente, principalmente no primeiro tempo, onde o Vasco praticamente amassou a Ponte Preta. A Ponte teve algumas outras oportunidades, né? Se não fosse o Vanderlei, que também foi, na minha opinião, um dos grandes jogadores da partida de hoje, e salvou o Vasco em alguns lances ali, que a Ponte chegou com muito perigo, mas o Vasco conseguiu ter maior volume de jogo, conseguiu atacar bem, ameaçar muito o gol da Ponte Preta, poderia ter feito os gols ali no início mesmo, no iniciozinho da partida, e o André conseguiu fazer o gol na boa jogada ali do Marquinhos Gabriel, que cruzou. Primeiro começou com um passe do Germancano, né? O passe de gênio, a bola foi pro Marquinhos Gabriel, que ele cruzou, e o André fazendo o gol, e o primeiro gol do Vasco. O Vasco teve um bom controle no primeiro tempo, apesar da Ponte ter ameaçado. Gostei aí das alterações que foram feitas no time do Vasco, né? O Caio Lopes aí, uma grata surpresa, ninguém imaginava que o Caio Lopes iria entrar aí no time titular do Vasco. Essa foi a importância do tempo que o Lisca pedia, né? O tempo de preparação, ele pôde conhecer melhor o elenco do Vasco, deu oportunidade pro Caio Lopes, porque já que o Bruno Gomes não vinha jogando nada, o Rômulo também estava horroroso, não tinha como o Vasco manter aquele mesmo meio campo. A marcação do Vasco ela era muito falha, e também sem falar na volta do Leandro Castan, que hoje foi um monstro na zaga, voltando aí aos bons tempos que ele já teve com a nossa camisa, e também quando ele foi para Roma, né, que saiu do Corinthians, jogou muita bola mesmo hoje o Leandro Castan. Parabéns aí ao Leandro Castan, não tem nenhuma crítica aí a fazer esse jogador hoje, porque ele consertou alguns problemas defensivos no Vasco. O Vasco continuou assim, tomando bola aérea, porque todos os adversários vão explorar isso até o final do Campeonato Brasileiro, essa falha defensiva do Vasco, e por isso a Ponte Preta jogou muita bola na área, só que o Vasco conseguiu se sobressair. Teve alguma outra jogada ali que levou um susto, o Vanderlei salvou muito o Vasco, como eu disse, e na minha opinião hoje os melhores jogadores dentro de campo foram sem dúvida nenhuma o Caio Lopes, o Vanderlei e também o Leandro Castan. Também gostei do Gabriel Peck, que se movimentou bem, deu uma ajuda ali bastante, é um jogador bem esforçado, né? Ainda não é um craque, é um jogador esforçado ainda, tem as suas limitações, mas eu acho que ele já fez mais do que o que o Vasco vinha apresentando aí com o Sarrafiori, com mais jogadores no meio campo, né? Com o Marquinhos Gabriel e o Sarrafiori. O Marquinhos Gabriel foi mais do mesmo, né? Apesar dele ter dado um passe importante pro gol, ele jogou da mesma maneira que joga nos outros jogos, né? Que já jogou aí na Série B. A gente espera que o Vasco mantenha essa postura. O mais importante é continuar vencendo em São Januário, né? E no segundo tempo o Vasco tentou jogar mais cauteloso, né? Tentando atacar só na boa. Mesmo assim, ainda teve muitas oportunidades ali para ampliar o placar, até que a bola sobrou pro Caio Lopes, ele emendou aquela bomba com desvio no jogador da Ponte Preta, matou totalmente o goleiro da Ponte, e o Caio Lopes fez aquele golaço, o primeiro gol dele como profissional com a camisa do Vascão. Como eu disse, foi para mim um dos melhores jogadores dentro de campo. Deu uma boa arrumada ali no meio campo do Vasco, junto com o André, gostei bastante. Foi um meio campo mais técnico hoje, não teve tanta marcação, até pela falta de qualidade do time da Ponte Preta, né? Talvez fosse um time um pouco mais difícil, um time que por exemplo, está no G4, se fosse um CRB, talvez teria dado mais dificuldades aí ao Vasco, e o Vasco talvez suaria bastante hoje para conseguir os 3 pontos. Mas o que importa é a vitória. O Vasco estava numa péssima fase, não estava conseguindo emplacar aí bons resultados, vinham de 3 derrotas, e essa vitória é uma vitória boa de 2-0, é para dar uma moral, é para os jogadores aí voltarem a ter mais confiança e terem noção e ciência de que eles são os únicos capazes de colocar o Vasco na primeira divisão novamente, e o Lisca parece que implantou isso aí para esses jogadores. Teve essa semana muito produtiva aí, na minha opinião, porque pelo que eu vi dentro de campo, o Vasco produziu bastante e melhorou, evoluiu,
coisa que a gente não estava vendo aí nas últimas rodadas, e esperamos que continue assim e que vença o Brasil de Pelotas, que está na vice-lanterna aí da competição. Um jogo que o Vasco tem que também carimbar o seu favoritismo e passar por cima realmente do Brasil de Pelotas. É obrigação vencer também esse adversário no próximo jogo em São Januário. Deixa aí nos comentários o que você achou da partida aí, da vitória do Vascão por 2-0 contra a Ponte Preta. Vamos comemorar porque sexta-feira tem mais, trabalhar aí essa semana para o Vasco entrar mais focado ainda e ir em busca desse objetivo. Vamos pro jogo, torcendo pro tropeço, porque aí sim vai dar certo. A gente tem que secar demais esses adversários, porque a competição vai se afunilando e vai embolando cada vez mais. É muito time brigando por esse acesso e o Vasco não pode vacilar e tem que vencer, principalmente os jogos em São Januário. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados. Muito obrigado, saudação vascaína a todos. E vamos comemorar aí finalmente um domingo aí de alegria para nós, torcedores vascaínos. Tamo junto e é nóis.